Olá, seja bem-vindo! Políticas públicas eficazes promovendo realmente mudanças transformadoras através da eficácia da gestão. Para muitos, é isso o que falta para o Brasil transformar a nossa realidade atual sem rumo, sem norte, com discrepâncias monstruosas no que diz respeito à renda, o que gera um abismo entre as classes sociais em todos os setores da sociedade, inclusive na educação, que é base de um povo. Mas é imprescindível a mudança cultural, costumes, o que temos enraizados. Para conversar sobre este assunto está entre nós a professora e gestora em políticas públicas em educação, Alice Maria Cizepanski. Alice, eu queria te agradecer muito, porque fazia bastante tempo que tu não vinhas aqui. E é sempre um prazer te ter aqui no nosso programa, porque tens muito o que falar e as pessoas precisam ouvir quem tem o que falar e sabe o que dizer. Eu queria te agradecer e começar dizendo para as pessoas, para quem não conhece, que a Alice tem mais de 30 anos, de carreira no magistério, na prefeitura como professora e cerca de 10 anos na parte de políticas públicas educacionais na prefeitura. Então, já é tarimbada, já sim. Imagina agora com que a gente vai começar a contar e tu também a nos abrir os olhos do que tá por aí no mundo, do que tu conseguiste pegar, te empoderar e o transmitir, que também é muito importante. Nesse tempo que tu tivesses assim, em sala de aula, em escola, na SMED, o que tu pudestes constatar? Bom, Fernanda, eu queria dizer que realmente é um grande prazer estar contigo. Eu me sinto extremamente honrada pela tua confiança, pelo respeito que tu tens por mim, como profissional, como pessoa. E é sempre muito gostoso a gente fazer esse bate-papo. Não é uma coisa muito normal, né? Então eu fico um pouco nervosa. Capaz, tranquilo. Mas assim, é muito gostoso mesmo conversar contigo, porque eu sei da tua preocupação com essas mazelas, né, que a gente encontra aí no nosso Brasil, que tem tanto potencial, tem tanta gente boa e que muitas vezes não tem voz nem vez para se pronunciar. Então, queria te agradecer a Conecto TV por essa oportunidade. Bem, são muitos anos realmente, né? São mais de 30 anos como professora na rede pública. Paralelo a isso, também trabalhei na Universidade Católica como assessora pedagógica. Trabalho há 10 anos no Instituto Educar Brasil, formando professores, e isso é muito importante, porque onde se discute na especialização com aqueles que já estão em sala de aula. Nossos alunos, na sua maioria, são já professores em sala de aula, então tu tem ali viva essa discussão da escola. E nesse tempo, né, em que eu estive ligada, conectada, né, com a educação pública, nesse momento eu estou licenciada, né, aposentada numa carreira, licenciada noutra, para exercer uma outra função fora. Mas neste tempo todo eu tive realmente várias passagens, né, quatro vezes, em 4 governos diferentes. Eu participei da gestão na Secretaria de Educação, nessa área das políticas públicas, né? Minha última passagem, a gente tinha um departamento específico para tratar das políticas públicas, que era uma assessoria de programas educacionais, que foi criado à época em que a Paula era, então, vice-prefeita e secretária de Educação, né? E bem no início do governo, e que se manteve ao longo dos anos, que me deu muita experiência e muitas chances de conhecer lugares, pessoas e discussões, principalmente discussões sobre políticas públicas, né? Então, eu vejo que nós temos hoje, já há algum tempo, nós alimentamos uma crise bastante forte de lideranças. Nós temos que discutir de forma menos assembleísta e mais visando ação essas políticas. Políticas públicas são ações,
elas não podem mais se limitar ao papel, elas não podem mais se limitar às políticas de governo, aos 4 anos dos governos ou ao tempo que ficam secretários ou coordenadores de educação, elas têm, ou ministros, elas têm que ser ampliadas. E nós temos no Brasil muitos casos de políticas públicas de Estado e que vêm se mantendo há muitos anos, e temos outras que, quando começam a realmente se perceber um avanço, elas são interrompidas porque já não é mais aquele governo, porque já não é mais aquele secretário, não é mais aquele coordenador, e isto realmente vai criando uma série de não novos investimentos de conhecimento e financeiro, mas novos gastos. Né? Se gasta dinheiro implantando políticas que morrem logo a seguir. E se deixa de investir nas políticas que estão já há mais tempo e precisam ser recuperadas, revistas, reinventadas, e em novas que são importantes na manutenção da discussão das políticas. Então, uma coisa vai levando a outra. Até porque geralmente 4 anos é pouco tempo, né? Exato. Do trâmite dos projetos, a burocracia e tudo. Quando está realmente, agora está na prática, porque é um partido geralmente de oposição, tipo, agora não vale mais nada. Né? Não, mesmo valendo, não vale mais nada, a gente vai botar baixo e vai tentar fazer outra coisa que também não vai ter uma continuidade. Exato. E isso é muito complicado, né, Alice? Quando a gente fala isso há 4 anos, 4 anos parece vai ser possível, muito, mas não é, porque quando tu coloca, tu traz uma nova política pública, tu traz uma nova concepção com relação a algo que é um problema que a gente precisa resolver. Isso muitas vezes, na maioria das vezes, vai gerar uma mudança de comportamento. Então as pessoas precisam tirar um comportamento que não está servindo mais, porque se eu tenho um problema naquela área, é sinal de que aquilo que eu estou fazendo não está funcionando. Então eu tenho que entender que aquilo tem que sair do radar e que tem que entrar uma nova forma de pensar sobre aquilo. Não é trazer novo problema, é trazer solução para um problema que existe. Sim. E isso demanda tempo, porque são processos são demorados. Quando a gente fala isso, é bom até de se falar aqui, quando se falar 4 anos é pouco, às vezes as pessoas associam isso a gente achar que os governos têm que fazer o seu sucessor ou se manter. Uma coisa não significa absolutamente a outra. Né? Existem políticas como, por exemplo, a alimentação escolar, que tem mais de 40 anos. Então, quantos governos já passaram e continua tendo alimentação escolar, a merenda escolar, para que as pessoas compreendam que o nome, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, no MEC, mas que a gente conhece na escola como a merenda escolar. Isso é um programa de mais de 40 anos que se mantém governo após governo, porque ele faz parte já do cotidiano, as pessoas precisam, porque nós somos um país ainda de muita miséria, de muita pobreza. Ideal que a gente não precisasse de políticas desse vulto, que as pessoas pudessem não precisar da escola, né? Muitos vão até para a escola para se alimentar. O ideal é que não fosse isso. Né? Mas e criança com fome não consegue aprender. É uma associação bem simples, né? Ninguém consegue se concentrar quando tem uma situação dessas de alta violência, porque alguém ainda tem fome. No século XXI, é uma amostragem da violência que assola o mundo inteiro, né? Isso Eu li até, acho que essa semana, que a gente, no mundo, 11% da população passa fome. É muito! É muita gente, é muita. E aí eu me pergunto, claro que não tem nada a ver, vamos dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí lançam aquela... corrida espacial, corrida disso, corrida daquilo, e não cuidam da terra, não cuidam das pessoas que estão morrendo ali de inanição, perto da gente. Aí falavam até que são, claro, os países ali da África, e aqueles Irã, Iraque, que eles não deixam... ajuda. Não deixam passar comida, que é também uma maneira deles escravizarem mais aquele povo que eles estão tentando matar, né? Domínio. E aí tu vê aquilo, é uma coisa absurda. É absurdo. Eu faço uma associação ao que a gente tem
como uma forma dominadora da baixa escolarização, porque a baixa escolarização é uma forma de tu teres as pessoas na mão, né? As pessoas que não questionam, as pessoas que não... E não precisa questionar as coisas que eu penso que são certas, sabe? Tu tens uma forma de ver as coisas, eu tenho outra, cada um de nós tem um capital cultural que nos faz discutir e ver as coisas de forma diferente. E o respeito disso também é uma questão educacional, né? De saber que ideias diferentes são o que tem de melhor para a gente crescer. Mas o que a gente vê é a perpetuação de uma educação da mesma coisa, sabe? E aí, Alice, eu fico, até esses tempos, porque a gente está sempre conversando, né? Eu venho de um outro programa, um tema que aí tem a ver e que a gente começa a falar, porque eu nem sei se não é porque não tem políticas públicas, não tem interesse, porque é muito bom. Por exemplo, a parte norte, nordeste, até a gente está para o mundo inteiro, né, pela internet, pela conecta.tv.br, então podem estar nos assistindo em qualquer lugar do planeta. O norte e o nordeste, há muito tempo, é o povo que elege quem nos governa. E através do assistencialismo. Através do, olha, vou te dar uma alimentação, seja a bolsa, seja isso, seja aquilo, e o povo vai lá, precisa, não tem escolaridade e é honesto, conseguiu a bolsa e vai votar no cara, né? Porque poderia, vou pegar a bolsa e não vou votar nesta pessoa, mas a falta de informação nesse caso aí, porque eu sempre digo que a informação, que a educação liberta, né? E é uma coisa que eu sempre falo nesse programa, é que esse programa tem esse objetivo. E mais uma vez te agradeço por isso. Eu fico muito agradecida, Fernanda, porque são essas discussões que vão levar as pessoas a refletir. Quer dizer, eu repito o que eu havia dito, não adianta só conversar com os meus pares, com aqueles com quem eu todos os dias travo as mesmas discussões. E que geralmente pensam também igual. Exatamente, isso não vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto e busque, dentro daquela informação que eu tive, o conhecimento para poder desenvolver determinado assunto, determinada área. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que quando se fala, por exemplo, de assistencialismo, não se fala de A, B ou C, de partido A, B ou C. Não. Né? Se fala que as pessoas não precisavam ter isso. Com um país que a gente tem, com um país que tem mais rico do mundo, de produzir de tudo. Né? Um lugar maravilhoso para se viver, que tem condições para isso, as pessoas dignamente conquistarem o seu espaço em todas as áreas. Né? Se as pessoas querem trabalhar, porque isso é muito comum na escola, a gente ouvir dizer que, bom, tens que estudar porque tu vais ter um futuro melhor. E isso normalmente é associado a salário, a ganhar mais. Eu costumo sempre conversar com as minhas alunas isso, olha, primeiro, não vamos vender algo que a gente não pode entregar. O que é o futuro melhor? A escola tem na mão o futuro melhor para dar. A escola, Paulo Freire diz né, na sua obra, né, que a escola não transforma o mundo, a escola transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Mais ou menos assim, né? Reduzindo a frase. Mas com todo respeito, ele me deixa reduzir a frase. Mas é essa ideia, as pessoas têm que se transformar para poder transformar as coisas. O estado de coisas que a gente vive só vai melhorar quando as pessoas perceberem que cada um tem a sua parte. E essa sua parte não está vinculada a coisas que são menores. As pessoas são a coisa maior, as pessoas são lá a ponta. Como na escola é o aluno, é a ponta, para quem a gente trabalha. Como a gente que é servidor público é servidor. Para quem eu presto meu serviço? Para o cidadão. Eu sou um servidor público, então para ele eu tenho que dar essa entrega. Essas coisas são coisas pequenas diante de tanto que a gente tem para resolver, mas é uma questão de consciência e de responsabilidade. Nós vivemos muito a cultura da culpabilização. Então tudo é culpa de alguém.
Nunca é nosso. Não, tem um post muito interessante que diz, né, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, isso tem se tornado uma prática, né? Na escola, a culpa é do aluno, a culpa é do professor, a culpa é dos pais, a culpa é do governo. Da direção? É de todo mundo e não é de ninguém, porque ninguém precisa assumir. Quando eu tenho responsabilidade, bom, aí é diferente, eu sou responsável por isso. E aí eu tomo para mim o problema que aquilo pode gerar se eu não cumprir com a minha responsabilidade. E isso é para gente, pessoas comuns. Mas isso até também, eu já te diria que muitas vezes já é questão de personalidade de criação também, né? Tem uma influência também de, vou assumir o que eu tô fazendo, né? Sim. Nós temos, sim, nós viemos aí de umas gerações... Dos jeitinhos, né? De que é mais fácil dar um jeito... Eu empurrar pro outro. Né, do que eu assumir, isso é rotineiro da gente ver, o que é muito triste, né? Porque isso faz com que realmente as coisas não funcionem. Mas a gente tem que sair dessa lógica, dessa cultura do é mais fácil fazer assim. Eu assisti um dia desses, até levei para as minhas alunas também, um vídeo de uma professora dando aula em São Paulo. Não tinha identificação nem da professora nem do local, mas era uma professora dando aula para um curso, penso eu, de graduação, onde ela dizia assim, o mal é organizado, o bem é a lei do menor esforço. Tanto que o crime se chama crime organizado, porque ele realmente é organizado. Se tu chegares num criminoso e tu pedires para ele o que tu foi buscar, ele vai te atender na mesma hora. Se ele tiver o telefone, ele vai parar para te atender, porque ele tem que atender bem o cliente. Né? Agora, se tu for pedir para outra pessoa, qualquer do bem, para te atender, e a pessoa estiver no telefone, ela vai terminar o telefone, vai te pedir para esperar um pouquinho, porque, espera aí, eu vou primeiro resolver o meu problema. Isso não é geral? Não quero que generalizar. Mas isso acontece muito. E aí tu perde muito de uma organização, de um processo. Né? As políticas deixam de valer e de virar investimento, porque essas coisas vão se arrastando, os processos se arrastam, e aí tu vai tendo trocas e as coisas não se efetivam. Né? E aí tu não consegue ver a eficácia disso lá na ponta. Qual é a eficácia de um programa que dura 4 anos? Sim. Dificilmente tu vai conseguir mensurar isso, tu vai conseguir ter índices que te deem realmente qualificadores, que te deem realmente o formato daquilo, o resultado, e como aquilo pode ser medido, e quando medido, e tu tens o resultado, como tu pode mudar os índices, como tu pode melhorar. Quer dizer, se eu não tiver uma construção, se isso não for um processo, e aí nós temos programas que a gente consegue já ter uma mensuração, mas que foram extremamente desgastantes, como, por exemplo, o PNAEC, né, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PACTO, né, que o pessoal chama, que é para alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. O PNAEC, ele é um programa extremamente interessante, ele tem um material didático extremamente interessante, o material de formação dos professores é muito bom, mas a formação dos professores começou depois do avanço dos alunos do 1º ao 3º ano. Então, tu primeiro avança para depois formar os professores para fazerem esse processo. Faz até piada. Essas coisas que acabam descredenciando, acabam tirando a credibilidade, sabe, de um programa que é bacana, que tem um potencial legal, que pode gerar e vai gerar. Que foi gasto. Que foi um investimento para o material grande, e tudo, né? Mas que veio depois. Vai sempre correndo atrás da máquina, tu não consegue sem ser apagar incêndio, isso não pode. Né? Uma política bem feita, bem instituída, ela tem que ir ao contrário, ela tem que ir paralela aos incêndios, resolvendo os grandes problemas, né? Para realmente se efetivar. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Centro de Liderança Pública, o CLP, que entrou na vida da Alice. E ela vai contar pra gente o que é o centro, como é que funciona, o que ela está fazendo nessa parte de gestão pública em educação. Vai lá, toma uma água, é rapidinho. Hoje, quinta-feira, nós estamos ao vivo com Entre Nós, pela Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue, e como eu falei, ao mesmo tempo pelo site
www.conecta.tv, ó, tá aí no ar.br. Volta já já. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Calor é sinônimo de colorido, e assim a coleção Verão 2018. E a Casa Blumenau saiu na frente e já tem todas as novidades em cama, mesa, banho, tapetes e tecidos, que podem mudar o visual de sua casa e até mesmo do local de trabalho. O que você pensar encontra aqui, nos mais diferentes tamanhos, estampas, cores e preços. Pensando em curtir as férias em uma praia ou piscina, venha escolher os trajes de banho para adultos e garanta já a coleção para as crianças, que podem se divertir com as estampas das personagens preferidas. Para relaxar depois de um ano de trabalho, temos o travesseiro anti-estresse. E se você quer trocar de sofá, poltronas, cadeiras ou quer deixá-los mais bonitos, confere essa coleção de mantas em tricô ou mude o tecido dos móveis. No térreo da loja tem ainda a confecção masculina e feminina, da mais esportiva à social. A Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Voltamos ao vivo hoje, quinta-feira, pela Conecta TV, canal 23 da Blue, 23 da NET e 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. E hoje estamos recebendo a professora e gestora em Políticas Públicas em Educação, Alice Maria Cezepanski, que está conversando com a gente e agora vai falar sobre o Centro de Liderança Pública, o CLP, que é assim, eu dei uma lida, mas eu vou deixar para ela contar, né? Ela é minha entrevistada, não faltava mais nada, né? Mas saber como é que entra o centro e que tu dê uma explicada para as pessoas, já que fica em São Paulo, como é que tu chegastes até ele? Olha, isso é uma relação que começou muito por acaso, mas virou uma relação de amor, Que de coisa respeito, boa. de amizade, assim. Bom, para contar assim o início, eu participava de reuniões na prefeitura, né, pela Secretaria de Educação, e conheci um pessoal que estava aqui em Pelotas para oportunizar ajuda na área da educação e da saúde, da Comunitas, e conversando com as pessoas, no final da reunião, uma delas me disse assim, olha, vai sair um curso em São Paulo, no CLP, que é muito interessante, sobre gestão e liderança, e eu acho que tu tens o perfil para o curso. E eu, assim, tá, tudo bem, mas assim, achei que... Extremamente meio estranho, assim, né? Foi o ano que eu tinha me aposentado de uma carreira. Quer dizer, legal, o momento que as pessoas... o momento que as pessoas pensam em começar a fazer tricô... Vai fazer tricô super moço. Eu digo, não, eu vou ver. Aí me inscrevi e aí tive a sorte de ser selecionada, escrevi o currículo, aí foi selecionado o currículo, aí teve uma entrevista. Eu fiz, na época, por Skype, porque era longe para ir a São Paulo fazer uma entrevista. Aí fiz por Skype e tive a grata satisfação de ser aprovada para o curso. Mas nesse meio tempo, assim, eu tinha consciência de que eu só conseguiria fazer o curso se eu tivesse bolsa, porque o curso não é um curso barato, né? E ainda tinha deslocamento, estadia, toda essa função. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu já estava assim, meio pensando em mandar o e-mail de desistência, eu recebi o e-mail de que eu tinha ganhado bolsa integral.
Nossa, Bom, nada aí, por acaso. Nossa, nada. Ah, nada. que legal. Aí foi assim, eu digo que o CLP é um divisor de águas na minha vida, porque embora eu tenha toda a experiência que eu tenho na gestão e tal, poder discutir essas experiências com pessoas extremamente qualificadas, tanto do corpo docente quanto os colegas, porque a nossa turma foi a turma 1, foi a primeira experiência do CLP com um curso assim, de tal vulto, né? Eles ofertam alguns cursos para prefeitos, para pessoal que tem cargos eletivos, mas um curso assim, para pessoas que estavam dentro da administração pública, para justo qualificar gestores e líderes públicos, foi a primeira edição, já estamos, né? Eu digo assim, sim, agora já faz parte, sempre né? Vai ser, eu digo, a turma costuma dizer, né? A gente vai ser para sempre MLG, né? Que é o Master em Liderança e Gestão Pública, que foi o curso, e CLP. E então, assim, já na 4ª turma em andamento, então deu muito certo, porque a partir dali vieram as demais, todas uma na sequência da outra, e é muito bacana. Aí eu fui, o curso eu fui, claro, para poder fazer as viagens e me manter, eu tive ajuda da prefeitura também, à época, né? Uma parte eu custeava, outra parte a prefeitura, porque não é um custo barato, mas se não fosse todas essas ajudas eu não teria conseguido fazer, né? Eu reconheço e agradeço sempre por isso, né? A justificativa até da prefeitura foi de eu ser uma servidora de muitos anos, de prestar serviço à prefeitura há muitos anos, no momento também estava numa função muito próxima da gestão, né, dentro da secretaria. Então isso foi determinante e eu vou agradecer sempre essa oportunidade. Mas aí eu fui, aí o curso ele se desenrola por 15 meses, né, sendo que um dos meses a gente teve um módulo em Harvard. Nossa! O que é fantástico, assim, é uma experiência... Não consigo nem imaginar! É muito maravilhosa, assim, um lugar maravilhoso. Agora, a turma 4, a experiência internacional vai ser em Oxford, né, porque depende dos datas, da parceria, né? Nós fomos num período de muito frio, pegamos um momento assim, de bastante frio em Boston, mas valeu muito a pena. Bom, eu adoro inverno, então para mim caiu como uma luva. Meus colegas do Norte e Nordeste tremendo. Sofreram bastante, porque estava muito frio. Mas assim, nós somos uma turma, nossa turma tinha 33 pessoas, dos mais diferentes lugares do Brasil. Então, de todas as regiões, se não me engano, eram 17 cidades, estados. Né, representados, alguns estados com um número maior de participantes, né? E eu acho importante, Fernanda, relatar sobre o CLP e sobre o curso de liderança, Master em Liderança e Gestão Pública, porque isso pode levar as pessoas a procurarem outros cursos também, procurarem o próprio CLP. Às vezes a gente está meio fora do eixo, né? Aquele grande eixo Rio-São Paulo, ali onde Minas, onde as coisas acontecem muito, a gente fica um pouquinho aquém, né? A gente não sabe dessas oportunidades. Se essa moça de São Paulo não tivesse me dito da inscrição do curso, eu nunca teria sabido, porque a gente fica muito distante mesmo dessas discussões. E tem sido assim, um aprendizado muito grande, porque o CLP hoje, o diretor do CLP, Humberto Dantas, um cientista político, foi nosso professor, é um cara extremamente inteligente, é um cara que tem, além de uma cultura imensa, é um cara humano, é sensacional, foi um dos nossos professores top 10, assim, né, que a gente chama, e ele... o pessoal do CLP é todo muito envolvido. Renato Alves, que é a pessoa que coordena essa parte toda das turmas. Senão já vamos mandar um abraço para eles, né? Que a gente está sabendo que ele está nos assistindo, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Estão convidados, quando vierem a Pelotas, né? Aqui a participar do nosso programa. Parabéns. Olha aí, obrigada. Eu já agradeço por eles. Assim. A gente é muito feliz assim, ter esse grupo. A nossa turma é uma turma extremamente apegada. A gente criou um grupo muito coeso, assim, um grupo que tem diferenças, e isso é muito bacana, porque isso é o mais legal. Assim. Nós encontramos nas diferenças a aproximação nas discussões.
Então, todos os partidos praticamente tinham alguém, ou se não vinculado diretamente, trabalhando no governo de determinados partidos. E a conversa sempre foi muito madura, muito focada em tentar levar problemas e resolver problemas, buscar novas alternativas. E isso se mantém. Hoje nós temos a rede de gestores públicos nacional, que é formada por alunos e ex-alunos do CLP, que o Renato coordena, né? E junto com o Humberto, junto com todo o pessoal lá do CLP, mas ele é a pessoa com quem a gente tem maior contato. Essa rede teve uma reunião no início de dezembro, em São Paulo, já ficou marcada de novembro deste ano, então é uma reunião anual que a gente fez, determinou, da rede em São Paulo, e uma reunião que é regional, que o ano passado foi no Espírito Santo e esse ano em Juiz de Fora. Juiz de Fora eu acho que é um dos lugares que tem o maior número de masters, né? Porque só na minha turma eram 3. Nossa! Eram 3, maravilhosos. Né? Acho interessante dizer para as pessoas que é uma organização sem fins lucrativos, né? E o que eu achei também muito interessante é essa preparação das pessoas poderem exercer determinados cargos de gestores, estarem preparados, não serem atirados. Vou concorrer a prefeito, vou lá, não sei nada, me candidato. A secretário de educação, a secretário, lá sei eu, de turismo, a governador. Existe todo um preparo, né? A meta, né, a visão, os valores todos do CLP, eles direcionam para essa ideia da formação de gestores públicos e líderes. Então, todas as disciplinas que fazem parte da organização do currículo do curso, dentro do Brasil e fora do Brasil, elas têm esse viés. Então, é feita análise de crises em outros países, nos estados. Eu lembro que quando a gente estava no curso, São Paulo estava passando por uma crise hídrica muito forte, a falta de água era uma coisa absurda. Então, a gente teve a oportunidade de analisar todas as alternativas, todos os comportamentos políticos, todo o comportamento econômico, tudo que versou sobre essa crise, que era uma crise política, uma crise de gestão, tudo que a gente, tudo que aparecia na imprensa, nas falas, a gente teve a oportunidade de analisar. Então é muito bacana, porque tu consegue depois contextualizar para o teu meio. Quer dizer, Pelotas não é São Paulo, né? Mas Pelotas tem alguns problemas que tu consegue trazer tudo que foi discutido lá e contextualizar para os problemas da tua região, não só de Pelotas, mas da região, do estado, de outros lugares. E o bacana dessa rede é que a ideia é levar o que a gente tem de problemas e também o que tem de soluções. Se alguma coisa foi usada aqui na cidade para resolver deu certo, leva para que outro colega que está com problema na mesma área. Então, isso é bacana porque tira aquela coisa assim do eu faço, eu sei, não, nossa. São multiplicadores, né? Exatamente. A ideia é a multiplicação, né? É junto se fazer alguma coisa, né? Porque sozinho a gente sabe, quem conhece, quem sabe o papel de líder, o papel de gestor, não é algo que se faça sozinho, não é algo que se faça fechado. Tu precisa de pares, tu precisa de companhia, tu precisa de trabalho coletivo para que as coisas aconteçam. E o CLP faz isso. E tem que saber ser líder. Muito. Não ser chefe, né? Que é uma diferença bem grande, né? Bem grande. E aí eu tenho aqui que ministrastes uma aula no centro com o tema políticas públicas como projetos realizados e políticas públicas que encontram barreiras pela dificuldade de serem realizadas. Li ali as postagens, elogios 1000, te parabenizo e orgulhosa, né, de estar aqui com a gente. O que versou essa tua aula e esse teu tema? Essa é uma ideia interessante do CLP. A partir agora da 4ª turma, cada mês, um ex-aluno é convidado para falar sobre a sua área que tem mais experiência, a sua área que tem mais expertise. E eu fui convidada para ir em dezembro para falar sobre educação, algum tema da educação, e escolhi as políticas públicas porque é algo que
são temas que eu trabalho há muitos anos, e mesmo agora não estando vinculada diretamente ao setor público, eu continuo estudando essa área, porque eu dou aula sobre políticas e como elas são formuladas e atendidas ou não atendidas. Essa discussão é cotidiana para mim, continua sendo um estudo constante. Então eu acabei sendo convidada e muito honrada e orgulhosa de ter participado da sexta aula, como é chamado, né? Porque os encontros são 5 turnos na semana, e a sexta aula é um turno a mais que os alunos ficam para assistir alguém de fora que vem conversar com eles. Então, além de ser uma honra o convite, é um motivo de grande alegria que o pessoal ficou para assistir. E adorou, né? Adorou. Acho que foram meus colegas. Tá, modesto. Tudo bem, vale, porque eles são... Também, vocês são um top, né? Também, exatamente. O elogio deles é top. Sensacional, Claro. assim, né? Porque eles realmente, assim, tem pessoas das mais diferentes áreas, e pessoas que têm expertise nas suas áreas, pessoas que são muito sérias, muito comprometidas, e isso é uma coisa muito importante, né? A gente saber que existe política séria, que existe gente boa, que é gestor, gente boa no sentido amplo, não só ser bom naquilo que faz, mas como ser humano, sabe? Que é muito importante. Que pensa em gente que gosta de gente, muito gente importante. que quer realizar, não porque é bacana realizar para si, não, é porque pensa lá na No ponta, coletivo. no coletivo, nas pessoas, nas comunidades. E eu encontrei dentro do Master um núcleo de pessoas assim absolutamente preocupadas com o outro, absolutamente preocupadas com os investimentos, com as coisas serem bem feitas, com a lisura dos atos. Então, pessoas essas que muitas delas já vão entrar este ano em cargos eletivos, né, concorrendo a cargos eletivos, o que dá muita preparados, esperança. Exato. Vão preparados, exatamente. Né? Vão com uma preparação teórica, uma preparação prática, com um olhar de mundo extremamente bem afinado e com essa ideia do coletivo. Isso é muito bacana, assim. A gente se ajuda muito, a gente tem muito respeito uns pelos outros. E isso... Mesmo que nem tu te falasse, é uma mistura de... eu sou de tal partido, eu sou de outro, mas não existe o que eu abomino muito, que é o fanatismo, seja em qualquer coisa, né? Fanatismo no futebol, fanatismo na política, é uma coisa para mim assim, que eu não consigo, aliás, não se consegue nem falar com uma pessoa assim, né? Porque não se tem argumento, mas é um horror. Paulo Freire falava, né, que a gente consegue discutir com o diferente, conversar com o diferente, não com o antagônico, né? E é por aí. Eu consigo discutir com pessoas que pensam diferente. Exatamente, que coisa boa. Tem coisas que a gente... Que são respeitáveis, que te escutam, que até te argumentam. Olha, eu penso por isso. Agora, extremista... Esses grupos, assim, é uma coisa muito complicada. Tem muito isso, assim. E os nossos professores, né, são pessoas de alto padrão, assim, de conhecimento, e que tem isso como meta também, né? Puxar a gente para a realidade, para saber que um problema de gestão, um problema com as instituições, não se resolve do dia para outro. A gente não tem respostas prontas na hora. A gente tem que ir buscar alternativas que sejam satisfatórias para todos, que atenda a todos, e isso não é matéria fácil e nem é coisa leviana, não se trata de qualquer jeito. Então a gente, não que nós não tivéssemos antes, ou eu não tivesse seriedade com o andamento, mas claro. tu tens uma outra forma, uma outra visão. Exatamente, tu entendes inclusive mais o teu diferente, o diferente claro. fica mais compreensível. Claro, sim, né, porque muitas vezes vai acontecer que a pessoa vai acabar incomodando, né? Exatamente. Porque a pessoa, os outros que estão acomodados, entre aspas, que estão ali, que não, né, que vieram porque vieram, e vão indo, vão acabar se incomodando com pessoas que realmente querem fazer, que foram buscar conhecimento, né? Vamos para o intervalinho para tu falar da tua aula. Tá bem. A gente vai para o último intervalo, infelizmente. Vai lá, volta já, toma uma aguinha, que a Alice vai contar pra gente um pouco dessa aula que ela deu lá no CLP e que eu tenho certeza que foi um sucesso.
eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Pra quê? Não dá. Ah, tá. Era só o que me faltava. Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a Terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o último bloco do programa, que hoje está falando sobre gestão pública em educação. Entre nós, a professora e gestora pública em educação, Alice Maria Cezepanski, que é uma honra ela estar aqui com a gente. Você deve ter perdido, se perdeu, né? Se conectou agora pela internet, ou estava zapeando e nos achou, não tem problema. Esse programa ele é reprisado, depois ele é postado no canal do YouTube, compartilhado em redes sociais. Então, você vai poder revê-lo quando quiser e vale a pena. Alice, em relação então à aula, qual que foi o teu norte ali? Qual que foi o que tu te baseasse assim? Bom, ao longo dos anos que eu transitei pela Secretaria de Educação, eu trabalhei diretamente com as políticas públicas. A gente tinha um departamento que fazia articulação entre a Prefeitura e o MEC. Então, todos os programas, os programas que o MEC ofertava para o município, a gente ali na assessoria que fazia essa articulação. Quando o CLP me chamou para dar a sexta aula, eu pensei justo nisso, assim, de fazer uma relação de um pouco que eu conversei lá no início contigo, que das políticas públicas que vêm ao longo dos anos se mantendo, né, e o quanto elas precisam ser revistas em alguns tópicos, e o quanto políticas públicas que tinham uma boa área de desenvolvimento acabam se perdendo, ou porque foram lançadas de forma equivocada, ou porque em momentos que não eram tão necessárias. Tá? Mas é que muitas vezes o que leva ao lançamento dessas políticas são fatores que não foram pensados para toda a coletividade, eles foram pensados para alguns grupos, e isso acaba comprometendo o seu desenvolvimento, né? Ou pensados para um grupo desenvolver que não sabe fazer isso, né? Então, eu levei para a gente discutir lá na turma 4, na sexta aula, um pouco do que eu chamo, né, de decretos do desespero. Esses decretos do desespero, isso foi uma discussão numa sala de aula, e eu disse para as alunas, falando um pouco sobre o PNAE, e eu conversando com elas, bom, eu tenho alunos que não estão aprovando, não estão alfabetizando, então sai primeiro uma sugestão do Conselho Nacional de que eles aprovassem, avançassem até o 3º ano,
E aí, depois disso solidificado, vai para as escolas, mas quem vai trabalhar com esses alunos são os professores. E aí, 3 anos depois, 4 anos depois, sai o pacto, né, o PNAEC, e com a formação dos professores. Tu já tem aí uma geração de alunos que ficaram, que passaram ano após ano, por conta, muitas vezes, de um discurso que eu ouvi na escola inúmeras vezes. Bom, já que é para passar, passe. Mas não era essa a ideia. A ideia é que ele passe com qualidade, que ele aprove com qualidade. A escola está ali para o aluno aprovar. Ela não está para o aluno reprovar. Então, o projeto todo ele é muito significativo e muito importante. É importante que os méritos, bom, se lançou o projeto porque houve exigências, isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Né? Para mim, o mérito é que realmente eu acredito, né, todo o meu estudo que eu fiz sobre disciplina, indisciplina e violência escolar, ele recaía quase que 98% dos casos em alunos com reprovações frequentes. Então, para mim, a escola não está ali para reprovar, ela está para aprovar. Se ela reprova, é porque algum problema existe. Sim. Pode existir. Bom, pode ser o aluno, pode, mas isso não é culpa. É um problema que alguém tem uma responsabilidade com isso. Se é o aluno, o que é nesse aluno? É fatores familiares? Tá bem. Então, o que é nos fatores familiares? Nós temos que buscar isso aí para chegar lá na origem do incêndio. Senão a gente fica apagando o incêndio e deixando com que ele se alastre por baixo e a gente, quando vê, não tem mais o que fazer. Então, a ideia é que a política pública seja lançada, mas quem vai colocá-la em prática seja trabalhado para isso. Eu não posso pedir que tu coloques um projeto em prática se tu não conhece ele. A tendência muito grande que a gente tem de negar um projeto, das pessoas não executarem, é muito grande por conta desta ignorância. Sim. Não é, eu falo ignorância, não é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Ignorância, eu não conheço, então eu chego na escola e digo, bom, é para o aluno reprovar? É para aprovar? Então eu vou aprovar. Sim. De qualquer jeito. Sim. Porque isso foi muito discutido, né? Muito discutido, sabe? Porque eu ignoro que existem formas desse aluno que tem mais dificuldade, desse aluno que tem algum problema familiar, eu ignoro que eu tenho potencial para poder chegar na raiz do problema. Os professores, uma grande parte deles, não tem consciência da importância que tem. Nossa! Sabe? O estar em sala de aula, a licenciatura, o contato com os alunos, é a tarefa mais importante que tem, mais iluminada que tem. O poder do professor, o poder da fala do professor é algo extremamente forte, que grande parte dos nossos educadores não tem consciência. Os governos não têm, o governo não tem que ter, eu tenho que ter, para ele ter. Então, assim, é impactante. Eu tive uma vez uma menina, eu estava fazendo uma palestra, um curso de pedagogia, e a menina pegou e me disse assim, a senhora vê como a gente é desrespeitado. Hoje eu venho com uma aluna com um problema e eu venho o ano inteiro dizendo para a mãe dela. E aí agora no final do ano ela conseguiu dar uma reagida. Então eu avancei ela para o ano seguinte, porque como eu vou continuar com a turma, não tem porquê dela reprovar. Eu digo, tá, e qual é o problema? O problema é que a mãe dela chegou e me perguntou e eu disse que ela ia avançar. E a mãe pegou e disse, tá, mas a senhora não tinha dito que ela não ia avançar? E eu expliquei, a mãe disse, tá, mas então o que a senhora acha? Então, mas a mãe passou a responsabilidade para a professora, daquilo que é a responsabilidade da professora, só que ela ia acreditar no que a professora dissesse. Sim. Se ela tivesse voltado atrás e tivesse dito, não dá mesmo, tu tens razão, a mãe ia aceitar. Eu digo, tu viste o quanto isso não é te desafiar, bem pelo contrário, é te dar valor à tua voz. Não, e muitas vezes quando a gente tá no colégio, e aí tu vai em casa fazer um tema ou alguma coisa, a mãe vai te dizer alguma coisa, ou o pai, não é assim. O professor disse que é desse jeito. Daí a importância também. É muito forte. E a importância, até no último programa que a gente fez sobre Luiz Braille, que agora eles estão com um programa bem interessante do Pronas, que eles vão ir para os 28, vão reunir os 28 secretários de educação para ver porque eles que detectam a visão. Sim, sim. Né? A Luiz Braille, para quem não sabe, é uma escola, né, não só com deficientes visuais, mas que foi criada para isso, mas hoje tem vários. Então a gente falava da importância que quem vai ver
é o professor, porque ele vai ficar grudando o olho, ele vai lá para a primeira, ele vai começar a repetir. Ele dá sinais. Te cortei, volta. Não, mas tranquilo. E isso aí, tu falaste dos filhos em casa, eu vivi isso muito, né? Porque como professora, não que eu pudesse ajudar muito, a área de matemática mesmo eu fui proibida de ajudar, né? Mas, de toda maneira, eu dizia às vezes alguma coisa, não adianta. A professora disse, é lei. É muito importante. A escola é o meio de comunicação que entra em todas as famílias. Por mais que a gente... Acho que não, às vezes. A gente acha que não, que a TV entra mais. Não, a escola entra mais. Porque com a obrigatoriedade, principalmente, claro que tem que cursar. As crianças que antes não iam à escola, hoje estão na escola. E quando a gente ouve falar, os alunos não são mais os mesmos, obviamente que não. Quando eu fui para a escola, nós éramos muito poucos. A maioria não ia para a escola, né? Não era obrigado. E depois de um tempo, também, ia quem quisesse. Hoje não. Então, a gente ainda tem crianças nos grandes bolsões de miséria que não chegam na escola? Tem. Inclusive, até nem são catalogados, muitas vezes não se consegue nem catalogar, né? Aqui até em Pelotas eu acho que tem isso. Nós temos bolsões, que vê bem, Fernanda, a gente falando de políticas públicas, nós temos uma das políticas que chama PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar. O PNAT é um programa que também já muda, já vem se desenrolando governo após governo. Porque ele é um programa muito importante. O Brasil tem dimensões muito grandes, tem municípios que são muito... zona rural muito grande. Então, precisa desse atendimento do transporte escolar. E há pouco tempo, quando eu fui para a sexta aula, eu conversava com uma colega do grupo que fez um trabalho no interior do Rio Grande do Norte e ela fotografou as crianças ainda de pau de arara. Então, em muitos lugares do Brasil, as políticas não chegam. Atravessam o rio, fazem... E coisas que o PNAT tem, tu tem lancha pelo PNAT, tem bicicleta, tu tem uma série de alternativas que os municípios não ficam sabendo. São políticas importantes que não chegam. Quando eu fiquei à frente da assessoria, eu inúmeras vezes fui a Brasília para reuniões e para ir buscar programas para Pelotas, e a gente ouvia muito o pessoal dizer, olha, façam os programas, preencham os sistemas, que são sistemas que dão acompanhamento, onde o município faz seu planejamento e dali vem verba para fazer obras ou compras e tal. Façam, porque existe verba para isso. Mas se aqui chegava, porque nós tínhamos uma equipe trabalhando nisso, mas em municípios pequenos, não vai, não sabe. Município que a Secretaria de Educação tem 3 pessoas, não tem computador, a pessoa usa o dela, se quiser levar. Então, assim, tu tem todos os programas hoje, acesso pela internet, tu faz todo o planejamento pela internet, não existe mais meio físico com o MEC. Então, tanto o MEC quanto o FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o banco da educação, né, se trabalha sempre por planejamento via internet. Então, tem muitos lugares nesse Brasil afora que essas políticas não chegam. E parte da minha discussão era muito isso, assim, parar de inventar políticas, né, porque tem a cara do governo A, do governo B, vai ter a logo muda o nome, às vezes só muda o nome. Pegar o que tem de bom, e tem muita coisa boa, e ir atrás desses municípios que estão carentes dessas políticas. Existe verba para essas políticas, existe criança precisando disso. As escolas fazem verdadeiros milagres, né? Conversando com essa minha amiga Flávia Costa, que trabalha no Rio Grande do Norte, a Flávia ainda dizendo que ainda me mandou fotos, os alunos com um laboratório de informática, que foi através dos projetos NEC, maravilhoso, num lugar que não tem luz. Então, assim... tu gera boas políticas que vão levar a boas práticas dentro da escola, o aluno não ser um excluído digital e tal, tudo muito reconhecidamente muito bom, mas lá na ponta não acontece. Por quê? Não tem luz. Por quê? O ônibus não passa... Que é o mínimo infraestrutura, né? O ônibus não passa onde o pau de arara passa. O ônibus que pode ser comprado não tem os lugares suficientes que o pau de arara leva as crianças. Tudo pendurado. Então, essas coisas, isso eu estou falando no norte, mas isso acontece no Brasil inteiro. Nas zonas rurais, exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul. Isso acontece muito. Claro. Assim. Cada município tem uma peculiaridade. Tem municípios que a zona rural é quase nenhuma, tem municípios que tem uma zona rural imensa.
né, que é todo partido, tem difícil acesso, tem muitos deles, assim. Nós temos aqui Canguçu, que é um maior minifúndio do mundo. Exatamente, e que tem uma rede de deslocamento de alunos muito difícil de ser gerenciada. Precisa que o gestor tenha conhecimento disso tudo para poder fazer uma gestão bacana assim, para a comunidade. Eu tive a oportunidade de com esse grupo da Comunitas, do CLP, conhecer Paraty. Fui a uma reunião em Paraty e o grande drama do prefeito era o deslocamento de alunos, porque Paraty tem muito aluno que tem que ir de barco, né, e tem muito quilombo, então é muito afastado, as pessoas ficam na mata, bem afastadas, e tu tem que oportunizar para todos esses. Todos têm direito à escola, todos têm direito à saúde, todos têm direito a tudo. Então, articular com todos esses caminhos aí para dar certo, tem que ser um grande gestor, tem que ser um grande líder e tem que reconhecer, o Brasil precisa reconhecer o que é bom, isso é bom, então vamos investir mais nessa política. O transporte escolar é importante? É necessário? Então vamos deslocar Brasília para esses estados. Vamos pegar esses líderes, por exemplo, essa colega que mora lá, outros que moram em Minas, outros que moram no Pará. Vamos pegar esse pessoal, vai lá, vai fazer pesquisa, ver onde o programa está indo, onde não está indo. Sair um pouco dos gabinetes, sair um pouco dos prédios, para dar mais valor às comunidades, né? As políticas públicas são importantes, elas são muito bem-vindas, elas trazem soluções para problemas que os municípios têm, os estados também, mas né, as pessoas moram nos municípios e elas são muito importantes. Mas a gente precisa, de vez em quando, avaliar se elas estão atingindo quem a gente precisa que elas atinjam, né? E muitas vezes esses lugares de maior pobreza são os menores municípios e são aqueles que não são atendidos. Então, até pela falta de informação. Exatamente. Cria-se novos programas para não ser atendidos de novo. Ou cria-se programas que as pessoas não sabem executar. Porque tem programas que são bastante difíceis de executar. Mesmo até às vezes para fazer o próprio projeto, tipo, para a tua cidade né, receber... É muito difícil, tem que ter pessoas capacitadas para preencher. Dependendo do programa, tu tem que ter engenheiro, tem que ter arquitetos, tu tem que ter técnicos de segurança, tem que ter eletricista. Se tu vai pegar um projeto que é de construção, o nível de exigência é bastante alto. Né? Se um município como o nosso tem dificuldade de execução, um município menor é inviabilizado. Ele é absolutamente... assim, quase que, eu não diria impossível, mas é quase impossível que ele tenha profissionais de todas as áreas capacitados, que ele possa realmente assim, atender as exigências e trazer para a sua comunidade algo que é tão importante. Coisas como essas, transporte, merenda, livro escolar, que é um outro ponto bastante importante. Esses três são os programas mais antigos que tem. E o livro didático é um dos programas menos fiscalizados que tem. O livro didático acumula nas escolas sem utilização. As escolas, uma grande parte, não foi formada para a escolha do livro didático e nem formada para não escolher. A escola não é obrigada a escolher. Ela pode dizer, não quero. Por isso esse livro não tem nada a ver com a escola. Eu já ouvi assim, escola dizer... me mandaram. É de ciências, mas eu dou tal coisa em ciências no 6º ano e veio o livro de tal coisa que eu já dei no 5º. Então, assim, olhar bem e não escolher se o livro não for de acordo com o que eu vou trabalhar. Não, e nem porque eu tenho que escolher. Não tem. A escola não vai ser penalizada se ela colocar no formulário. Ou, de repente, até eu poderia até mudar. Não adianta esse, vamos tentar alguma coisa. O dia que as escolas se posicionarem com relação ao livro didático com um olhar crítico, eles poderão mudar, ser mais contextualizados, mais regionalizados, atender as questões que são de autonomia da escola, porque a escola tem autonomia para dizer que o conteúdo vai dar. Ela não precisa se limitar ao que está no livro. Então se vê um desperdício muito grande, aí assim, um gasto, né, com livros que ficam acumulados nas escolas sem utilização, os alunos precisando, porque ele é um suporte interessante, ele não vai substituir o professor, mas ele é um suporte legal, bacana, né?
as escolas, muitas vezes, por não saberem, aí entra aquela questão de não saber. Sim. Eu já ouvi alunos dizerem, mas a gente pode não escolher? Pode não escolher. Existe um item no formulário Sim, onde não a escola quer. diz que não quer. Aquele livro, daquela série, Claro. daquele ano. Estou precisando de outro. Não quero pro 7º ano, a gente não Sim. quer, porque o livro que vem para o 7º ano não condiz com os conteúdos que a gente está trabalhando. Vai pedir só para ficar acumulado? Então, essas coisas a gente tem que começar a dar conta, porque esse é o nosso dinheiro que está ali. Né? Aí muitas vezes é aquela coisa, não, vem do governo. Oxe. Não, mas é o nosso que É o nosso, pagamos, né? É o nosso. Impostos. Alguém paga. Somos nós, né? E se é para usar o que a gente paga, Claro. use bem, né? Exatamente. E a gente tem que cuidar isso. Claro. A gente tem que cuidar. Nós somos os grandes fiscalizadores do dinheiro público. Claro. Se a gente não fiscalizar, se a gente não cuidar, se a gente nos nossos meios de trabalho e convivência não agir de forma com lisura, a gente só alimenta a corrupção. É aquela que É o pessoal jeitinho. trata, né, das pequenas corrupções. Corrupções. Quer dizer, eu vejo que o livro está acumulado na biblioteca. Não falo nada. Não falo nada. Na próxima vez eu escolho de novo. Isso eu estou dando vazão a dinheiro que era para ser usado com coisa Ou aí boa. pensa, não recebo para fazer isso. Recebe sim. Mas tem também, né? Tem. Não Tem, recebo para tem, fazer isso, né? Aquelas coisas. E é isso que... E esse do centro, assim, achei interessantíssimo, É muito legal. importantíssimo, Muito, né? muito importante. O Porque- pessoal tem que ficar antenado, né, quando sai curso e tal. E até porque as pessoas têm que se preparar. Por que na iniciativa privada tu tens que ter determinados critérios para entrar e no público muitas vezes não? Sabe que eu tô lendo um livro bem interessante que foi indicado por um professor lá do centro, que ele trata da discussão, né, entre coisa pública e privada. E tem um trecho do livro que diz que a empresa ou a iniciativa privada, ela tem sucesso quando ela pega as ideias da iniciativa pública e aplica. Porque a iniciativa pública tem muita ideia, Claro. muita ideia boa. Sim. Né? O que a gente precisa é fazer a execução de forma eficaz, Claro. eficiente. E a iniciativa privada diz, aquilo ali Me interessa, me é bom. aí eu trago Claro. e aplico, porque aí eu, como iniciativa, eu Claro. estou dizendo a empresa, né, uma Sim. iniciativa privada, tenho que cumprir metas e tal, então Exatamente. eu faço aquilo funcionar. Então, é importante que as pessoas que trabalham na gestão pública entendam que isso é nossa responsabilidade. Todo servidor público, toda pessoa que trabalha na gestão pública, independente, isso é responsabilidade de todos, né, de todo cidadão. Sim. Mas para quem trabalha diretamente, estar atento às políticas, estar atento às propostas, estar atento a que não é o que eu gosto, mas o que é importante para as outras pessoas, nem sempre pode ser aquilo que eu mais gosto, Exatamente. mas é importante, isso tem que vir à frente de outros interesses. Isso tem que ser a coisa mais importante. Assim nós teremos gestores e líderes de ponta, assim que o CLP trabalha. Eu queria te agradecer muito. Foi mais uma vez um prazerzaço tu estar aqui com a gente. Eu agradeço, E mereces essa conquista. És uma profissional brilhante, uma pessoa brilhante, porque eu também sou da teoria de que tem as duas andar juntas, né? Pessoa do bem e bom profissional, porque não adianta um, né? Não existe E até a separado. pessoa do bem a gente consegue ensinar, que nem eu digo. Mas se é um mau caráter, a gente não até ensina, mas não é uma boa coisa, né, pra gente, pra estar junto com a gente. Queria te agradecer muito, muito sucesso. Vamos ficar conectadas. Quando tiveres alguma coisa, me chama, que a TV aqui está sempre aberta para ti. Obrigada, Fernanda. Obrigada de coração. E que as pessoas, né, que tenham escutado, assistido, se não pegaram o programa, vão ver a reprise, ele vai estar postado no YouTube. Parem e pensem um pouquinho nesse programa, no que a Alice falou em relação à importância da gestão pública, das políticas públicas, importante no gestor, importante terem gestores capacitados, capazes e que multipliquem, que não fiquem com as coisas para si. A gente agradece muito por
teres vindo aqui. Obrigada. Muito por vocês que ficaram com a gente mais uma vez, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo programa ao vivo, você já sabe, é quinta-feira que vem. Até lá!